Ontem eu estava num congresso em Campinas e eu ouvi uma palavra. E eu quero... É a introdução da introdução. Você já viu isso? É a introdução da introdução, porque não estava no meu esboço, não está na multimídia, mas agora eu vou fazer a introdução da introdução da introdução. Nós estamos numa atmosfera da chegada do Espírito Santo, e talvez você pense assim: não, mas o Espírito Santo já veio, por que eu tenho que comemorar? Aí eu te pergunto, você já veio há quantos anos aqui nessa terra? Pastora Marlia, 7:3, todo ano você comemora? Todo ano comemoramos a nossa chegada aqui nesta terra. E a festa de Pentecostes é para nós comemorarmos a chegada dele. Ah, vai cair um fogo. Não, não vai cair um fogo na nossa festa de Pentecostes. Fogo já caiu. Mas vai ter comunhão, vai ter comida, vai ter bebida, vai ter churrasco, vai ter música, tudo que tem numa festa. Sabe que nós, há anos atrás, nós fazíamos festa nessa época. E neste espaço aqui, quando não tinha igreja ainda, o Zé talvez lembre disso, nós tínhamos um touro mecânico. Lembra, Zé? Há muito tempo, 20, 30 anos atrás. E a gente ganhava um montão de gente para Jesus, porque tinha aquela festa do touro. A gente chamava de festa do crentão. O que acontecia quando a gente ganhava a pessoa na festa do crentão? No ano que passava, o que ela ficava esperando? Outra festa do crentão. A isca que você usava para pescar aquela pessoa é o que gravava e segurava ela na igreja. Estratégia do diabo. Porque Deus nos mandou celebrar as festas dele. Entendemos. Então, quando você chega, como eu conheci, por exemplo, Paulo e a Cíntia, numa festa no final do ano passado, a festa das luzes. Quando chegar no final do ano, eles vão querer vir de novo para a festa das luzes. Eu vou poder falar da Bíblia, porque o touro eu nunca achei na Bíblia para falar na festa. E a festa de Pentecostes, da mesma forma. A gente fica na expectativa de comemorar o aniversário, a chegada da época da graça, batizada com o fogo do Espírito Santo. E na medida com que você alegra o aniversariante, olha aqui para mim, quando você faz aniversário, que você convida as pessoas e as pessoas começam a confirmar o aniversariante, ele dá uma caprichada na festa. Sim ou não? Quem veio no lançamento do livro da pastora Marli? Quem gostou, diga glória a Deus. Comer e beberam? Ela começou com comida para 100 pessoas. Logo que foram confirmando, ela aumentou para 200. Logo que foram confirmando, ela aumentou para 300. E falou, eu vou fazer um pouco mais. Quando você coloca à disposição do seu coração a vir a uma festa de Pentecostes, uma festa bíblica, o Espírito Santo se alegra. Porque você está comemorando a chegada dele. Então é algo que fazemos no mundo natural, mas tem tudo a ver com o espiritual. Devemos estar aqui sábado às 16 horas para comer, beber. Eu ia falar dormir. Não, dormir não. Comer, beber, ter comunhão com meu irmão, que está no meio da palavra, isso hoje em nome de Jesus, amém? Essa foi a introdução da introdução, beleza? Vamos para a introdução agora, que eu ouvi ontem. Marcos capítulo 4, versículo 35. O título desse texto é Jesus acalma a tempestade. Repete comigo, Jesus acalma a tempestade.
Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Jesus chegou para os seus discípulos e falou: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Então existia barco e existia barquinhos. Ora, está já na tela aí, Marcos 4:35, que estava fora da palavra. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não se dá que pereçamos? Porque no versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Versículo 39, ele despertando repreendeu o vento, e ele disse ao mar: cale-te, aquiete-se. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Havia duas categorias de barco: o dos discípulos, que acredito eu que cabia ali uma boa quantidade de pessoas, e barquinhos. Mas ambos os barcos levantou-se um inimigo contra eles. Porque o que define o tamanho da luta não é o tamanho do barco. Porque você pode estar num transatlântico, num cruzeiro muito lindo, mas se vier uma onda de 30 metros contra ele, aquele barco, ele passa a ser um barquinho. Ele passa a ser um barco pequeno. Então talvez você seja muito cheio do Espírito Santo, mas talvez a onda que se levantou contra você seja maior do que a porção de fé que você estava guardado no teu coração. E você pode estar aqui esta noite aflito por conta do tamanho da onda que está saculejando e jogando água para dentro do teu barco ou do teu barquinho. Mas Jesus, ele estava lá mesmo que dormindo. E Jesus, ele levanta a voz e ele repreende. E aqui ele dá 3 repreensões. Primeiro ele repreende o vento. Opa! Você está pensando que você está fazendo barulho para quem? Eu estou aqui, você não me viu? E depois ele repreende o mar e diz: você não se apercebeu quem está aqui nesse barco? Aquieta-te. E houve uma grande bonança. E quando houve uma grande bonança, Jesus então vira para os seus discípulos e dá uma bela de uma repreensão. Oh, vocês vão ficar tímidos até quando? Quando que vocês vão acrescentar fé nesse teu coração? E eu concluo essa segunda introdução dizendo: talvez a onda tenha sido muito grande, mas Deus está permitindo, e Ele está esperando que você se levante, como filho e filha dEle, enfrente a situação de frente, com a cabeça erguida, olhando para o monte, porque é de lá que vem o teu socorro. O teu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Levanta-se, seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Hoje vamos falar o Espírito que habita em todos nós. E talvez você pergunte: por que essa palavra? Você, quando está com dor de cabeça, você vai lá na tua caixinha de remédio, faz assim, e pega o remédio que tiver e você toma? Não. Você sabe o remédio que você precisa ouvir e tomar. O teu pastor sabe a palavra que você precisa ouvir. Por isso, uma palavra direcionada para você. Uma palavra isso é a bênção de estar congregando
num lugar. Eu estava sentado ali, a irmã Antônia encostou na minha mãe e falou: alguém morreu na minha família. O Consolador vai consolar a irmã Antônia. Mas o Consolador, esse consolo, não é somente de botar no ombro e chorar. O consolo, o melhor dos consolos é quando você descobre que você estava indo para a direção errada. E aí você se alinha para a direção que Deus tem para você. Aí você se alegra pela exortação e pelo consolo. Hoje o Senhor vai fazer isso com você, em nome de Jesus. 2025, Pentecostes, o Espírito que habita em todos nós, é o título dessa mensagem. Estamos encerrando a nossa semana de festa de 45 anos da nossa igreja, onde o mover do Espírito Santo tem estado aqui em todos estes anos. No domingo, ouvimos o pastor Clodoaldo, quando ele nos explica o Salmo 133, ele diz que o Senhor ordena a bênção quando estamos juntos, e que em Pentecostes havia unidade e perseverança. Então ali houve uma ordenança do Senhor. Antes de Jesus subir, ascender aos céus, ele fala: olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A autoridade, ou seja, tudo que Jesus falaria, ele teria autoridade. O pastor Clodoaldo falou isso, uma autoridade que, segundo a palavra de Deus, diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Independente se você tem um coração duro ou um coração mole, se você tem joelho e se você tem língua, você vai se dobrar, querendo ou não, porque a autoridade que está no nome de Jesus fará isso lá na revelação dos tempos, lá em Apocalipse, em nome de Jesus. Mas ele diz que quando nós estamos reunidos, há uma bênção especial. O Senhor ordena, ele dá ordem para que os anjos dele enviem uma bênção especial para o coletivo. E quando o coletivo está reunido em nome de Jesus, o Senhor está aqui no nosso meio. Então, bem-vindo, Espírito Santo de Deus, bem-vindo, Jesus, em nosso meio. E a melhor das bênçãos que poderemos ter em nossas vidas é a bênção da salvação da nossa alma, a salvação da nossa família, a salvação da nossa casa. E eu quero te oferecer esta salvação, porque na palavra de Deus que nos dá autoridade, em Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Em João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, esta noite, a melhor bênção que Deus poderia lhe entregar é dizer que Ele está de braços abertos, aguardando o seu retorno para os braços dEle. Tem alguém aqui esta noite que quer aceitar o Senhor Jesus no coração? Ou quer se reconciliar com Ele? Eu quero orar com você agora, no início da palavra. Porque se você declara Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe este poder que vai entrar dentro do teu coração e ele vai revelar esta palavra de acordo com o que você precisa. Esse poder tem o poder de destruir aquilo que está aprisionando você, a tua alma, o teu espírito, em nome de Jesus. Tem alguém aqui esta noite, no início da palavra, que quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dá um aceno rápido que eu quero orar por você. Tem um Senhor lá atrás, glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida aqui agora? Você está sentindo algo especial dentro do teu coração? Você está sentindo as tuas pernas um tanto quanto trêmulas? É porque chegou o teu dia de se tornar filho de Deus. Tem mais alguém que quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem mais alguém? Dou-lhe três. Glória a Deus. Pastor Isaac, ora
com ele em nome de Jesus. Ou melhor, nós vamos todos orar juntos. Põe a mão no teu coração aí. Diga: Pai de amor, eu agora declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. E agora está tendo festa nos céus, porque uma alma se arrependeu. E eu declaro, junto com ela, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa receber deste Consolador, deste poder, esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Isaac, obrigado. O pastor Caio, ainda no domingo à tarde, nos ensinou sobre a dúvida. A dúvida que escraviza, que nos impede de agir com fé. O pastor Rildo, meu tio, na quarta-feira, ele nos lembra que tudo o que acontece é tudo para a glória de Deus. E ele nos dá um lembrete. Por que não temos visto milagres, curas? Como Jesus fazia, se a promessa de Jesus era exatamente para que nós fizéssemos obra maior do que a dele. E ele nos lembra porque Jesus tinha intimidade com Deus. Jesus, ele orava. E talvez nós não estejamos vendo a glória do Senhor como na época de Jesus, porque nos falta intimidade com ele. E sem intimidade não tem poder. Sem intimidade não tem salvação. Sem intimidade nos falta direção. E esse espírito que caminhamos, esse tempo que estamos lidando, rumo ao Pentecostes, também conhecido como festa de Shavuot, no Velho Testamento, é chamado de festa de Shavuot. Logo que o povo sai do Egito e chega no Monte Sinai, ali no Monte Sinai, Deus então faz uma proposta para o povo: vocês querem que eu seja o teu Deus? E ali então Moisés apresenta a lei do Senhor para o seu povo. E o povo diz sim. Naquele momento celebraram aquela festa. E diz que era vista também na festa de Shavuot, no monte, línguas como de fogo. E Deus então deixou uma ordem para o povo judeu, que está lá em Levítico capítulo 23, 21. Nesse mesmo dia, vocês proclamem uma santa convocação e não façam nenhum trabalho. Este é um estatuto perpétuo por todas as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Deus estava ali dizendo o seguinte: eu quero que vocês nunca esqueçam deste dia que eu mostrei línguas de fogo aqui no Sinai e entreguei a lei para vocês. Por conta disso, o povo estava no cenáculo, estava em Jerusalém, orando, até que do alto eles pudessem ser cheios do Espírito de Deus. Coincidentemente, se você acreditar assim, exatamente no dia da festa de Shavuot, eles dentro da casa, reunidos, Deus inicia então a era do Espírito Santo de Deus. E dentro do cenáculo, eles veem línguas como de fogo sobre as pessoas. No Velho Testamento, a língua estava ali, representando ali a montanha, Deus, mas no Pentecostes, no mesmo dia, agora não estava mais sobre montanha nenhuma, estava sobre cada um daqueles que estavam ali. E iniciava então a era de Pentecostes, a era do Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso que eu quero deixar claro para você. Antes o Espírito
Santo de Deus habitava em algumas pessoas por algum tempo, mas depois de Atos capítulo 2, começou a habitar em mim e em você. A cultura em que vivemos, desde a época de Constantino, entendeu que tinha algo com fogo nessa época. Porque os judeus comemoravam a chegada do fogo. A igreja primitiva comemorava a chegada do Pentecostes e tinha fogo que caía do céu. Logo inventaram uma fogueira. Logo inventaram uma festa junina. E ali você faz o que? Você pula fogueira. Fogueira, pura fogueira, para se contrapor à festa bíblica do Espírito Santo. E eu vou ler para a gente não se perder, porque senão o tempo vai. Na cultura brasileira, criaram uma festa chamada junina, ou de São João, nesse mesmo período, ou de Santo Antônio, sei lá, o casamenteiro. Mas nós cristãos não celebramos com fogueira, não celebramos com quadrilha ou com canjica. Não, canjica a gente come, deixa a canjica. Nós não celebramos com fogo no chão, nós celebramos com fogo que vem do alto. Fogo que consome tudo o que está no altar do teu coração. Fogo que consome a impureza, a tristeza, a solidão, a insônia, a perturbação, o medo, a doença, a falta de fé, a insatisfação. É nessa atmosfera que nós estamos e queremos celebrar este fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Dê um aplauso para o Espírito Santo agora. Acabou a terceira introdução. Desenvolvimento. O Espírito Santo antes de Pentecoste vinha sobre alguns. Por exemplo, com Sansão. O Espírito Santo vinha em Sansão e ele tinha força para guerrear e atingir o seu objetivo, que era proteger o povo de Israel. Lá em Juízes capítulo 14 você pode ver a história de Sansão. Saul, quando ele recebe a unção do profeta Samuel, o Espírito Santo de Deus, ele toma Saul para que ele tenha sabedoria para reinar sobre o povo de Israel. Davi também, quando ele é separado por Deus, pelo profeta Samuel, ele recebe o Espírito de Deus. Note que Davi, ele mata o gigante, ele já tinha sido ungido a rei. Ele já tinha recebido algo diferente dos demais. Ele já era diferente, porque quando ele mesmo pequenino, ele não enxergava as coisas como os olhos dele enxergavam. Eles enxergavam o tamanho da unção que ele tinha recebido do seu Deus. Se Deus tinha dito a ele que ele então seria um rei, então esse Deus que tinha ungido ele como um rei, seria esse Deus que iria livrar ele do gigante Golias, porque senão ele não teria sido ungido rei. Logo ele olha para Golias e não vê o Golias tão grande assim, porque ele não se compara com o tamanho de Golias, ele compara a Golias com o tamanho do Deus dele, e ele fala: esse Golias, esse incircunciso, quem é ele para afrontar ao meu Deus, aquele que me ungiu rei? Quem é esse que está te afrontando? Quem é esse que está se levantando com você? Você tem olhado e tem se visto pequeno, porque você tem comparado ele, esse seu inimigo, contra você. Mas compare com aquele que te ungiu como rei e sacerdote desta geração, neste tempo, nesta era. Se ele te ungiu, se ele te chamou, é ele que vai derrotar esse gigante, em nome de Jesus. Estamos nesta era, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus.
Como no tempo dos profetas, também Elias, Eliseu, direção, milagres, era algo momentâneo que acontecia. O povo vivia o quê? À espera da promessa de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Viviam esperando a época em que os nossos filhos e as nossas filhas poderiam profetizar. Viviam na esperança da promessa, porque eles só viam acontecer com um e com outro. Você é profeta, então fale comigo. Mas existia uma promessa de Joel que dizia que um dia o Espírito viria e se derramaria sobre toda a carne. E esse Pentecostes é exatamente este dia que se derramou sobre toda a carne. E ele já habita no meu coração e no teu coração. E nós precisamos lembrar disso todo dia, todo minuto. Quando acordamos, quando levantamos, quando vamos trabalhar, o Senhor habita em mim e o fogo dele está pronto a consumir todos aqueles que se levantarem contra mim. Que fraco esse aleluia. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29 diz: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. A promessa do Senhor é para homem, é para mulher. A promessa do Senhor é para menino, é para menina. A promessa do Senhor é para o patrão e para o empregado. A promessa do Senhor é para todos aqueles que declaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele entra no teu coração, Ele faz morada na sua vida. E onde havia apatia, vai ter ousadia. Aonde havia medo, vai ter alegria. Vai ter o quê? Força. Onde te faltava sabedoria, vai ter sabedoria em abundância. Aonde faltava estratégia, vai ter estratégia abundante, porque agora o Espírito Santo, na era dele, quer se mover na tua vida, aonde quer que você esteja. Há uma língua de fogo aí dentro da tua boca. Abra essa língua de fogo. Faz barulho para Jesus. Em nome de Jesus, faz barulho, agradece ao Senhor. Jesus não manda o poder sem antes respaldar com a autoridade. Primeiro ele vem e ele diz: foi-me dada toda a autoridade. A autoridade é diferente de poder. A autoridade, alguém lhe concede uma autoridade. E você que tem autoridade, você tem palavra. A tua palavra abre e a tua palavra fecha. A tua palavra manda cobrar e manda perdoar. A autoridade está não no poder, a autoridade está na palavra. E na palavra está escrito que toda autoridade foi dada para Jesus. Mas ele diz: eu vou para o céu. Eu vou subir, mas vocês não ficarão só. Eu lhe darei um consolador. Essa palavra consolador, nesse sentido, está querendo dizer: eu vou deixar alguém para guiar os teus passos. Você não sabe o que fazer porque a onda está muito grande. Você não sabe o que fazer porque o gigante se levantou e está maior ainda. Hoje eu quero lembrar que a autoridade da palavra de Deus disse que quando você estava no cenáculo veio um poder. Esse poder veio porque Jesus enviou. Ele cumpriu a parte dele e agora você precisa cumprir a tua. E o cumprimento vem na palavra de hoje que se fechou no pastor Isaac. A alegria vem quando nós servimos. Quando nós lavamos os pés uns dos outros. E ele lê o texto e diz: bem-aventurado será vós quando assim praticardes também. E nós estamos aqui. Deus lhe deu um talento, lhe deu um dom. Lhe deu autoridade sobre um determinado assunto. Por exemplo, o Giovanni. Vou pegar ele que ele se movimentou agora. Ele tem autoridade com a câmera. Ele é bom na câmera.
Se ele é bom na câmera, ele vai nos servir de que maneira? Tirando foto. Fica amigo dele que ele tira foto na tua festa, no teu casamento. Sim ou não? Se pagar um lanche hoje, então, aí melhor ainda. Deus te deu autoridade na tua casa. Deus te deu filhos. Lá você tem autoridade. Diferente de poder, autoridade. Você tem que falar. Aquieta-te, mar. Mar se abre. Número 2. A promessa do Pai se cumpre em Pentecostes. Atos capítulo 2, dos versículos 1 ao 4, diz assim: todos reunidos. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo. Agora não mais o Espírito Santo estava sobre alguns, mas estava em todos que creem. Então por que você está tímido? Por que você está com medo? Por que você está duvidando? Por que você está desacreditando? Por que o teu joelho está cambaleando? Não fui eu que te chamei? Então seja forte e corajoso. Tem de bom ânimo. Esse tem de bom ânimo é: por que você está cabisbaixo? Eu te escolhi para esse tempo, aonde você está, a esfera aonde Deus te colocou. Ah, mas no meu trabalho só tem cobra. Não tem cobra só, tem você lá. Tem você lá. Eu lembro de um episódio de Moisés que só tinha cobra lá. Aí ele pegou a vara de Deus. A vara um dia foi de Moisés, mas teve um episódio que, no texto, Deus transforma a vara. A vara passa a ser a vara de Deus. Essa câmera toda não é tua, é câmera de Deus. Quando você entende que o dom, o talento não é teu. Foi o que o pastor Clodoaldo nos pregou domingo. É do Senhor. Deus te deu um dom. Você é bom em alguma coisa. É nessa alguma coisa. Quando você entender que não é teu. Eu sou um bom administrador. Não, eu não sou nada. Mas o Senhor, Ele opera através de mim de uma forma sobrenatural. Quando cai essa ficha, você não faz mais por você. Você faz por Ele. É Ele que está fazendo. É o mesmo Davi com a funda. Por que Davi ele foi tão convicto em matar Golias? Ele era bom na funda. Ele não ia lá com a faca. Ele sabia que ele não podia chegar perto do gigante. Mas ele falou: Deus me fez bom com uma funda. Ele daquele tamanhão é presa minha. O inimigo daquele tamanhão é presa sua, porque Deus te fez bom nessa área. Deus quer te usar nessa área. Ah, só tem cobra, então você vai pegar a vara de Deus, o talento de Deus, e vai jogar no meio das outras cobras, vai comer todas as outras cobras. Você vai engolir todos aqueles que estão tentando te comer, você vai se levantar. Eu já contei esse testemunho algumas vezes, né? Que algumas vezes tem algumas serpentezinhas que ela vem e a gente é também usado pelo, sei lá. Eu mandei embora uma pessoa que trabalhava comigo, ela cuidava do Gustavo, era exemplar. Inclusive convidamos para o casamento do Gu. Mas ela quebrou um objeto lá na minha casa. Um objeto. Mas eu, meninão, você quebrou meu Mickey. A orelha dele caiu. Hoje você ri, né? Mas era meu Mickey. Era meu Mickey. Deus quer quebrar alguma coisa que é seu.
E eu falei para ela, a partir de amanhã você não trabalha mais para mim. Ela quebrou uma orelha do Mickey, é só colar com Super Bonder, que foi o que eu fiz. Depois que Deus me colocou no meu lugar. Porque ela ouviu a palavra e se levantou e falou, o Deus que abriu essa porta para mim, Ele está fechando essa porta e Ele tem uma porta melhor ainda. Virei para a Pri e falei, Pri, melhor a gente não mandar embora não, porque a gente precisa dela. Pois esse Deus dela é forte, é poderoso. Vamos colar a orelha do Mickey e está tudo bem? A Pri falou, tudo bem, porque ela cuida do Gustavo. Enquanto eu achava que o Mickey era meu, me feria. Quando Deus me coloca na minha posição, que eu não tenho nada, poxa, eu dei até aumento para ela. Foi ou não foi, Pri? Deus está preparando um aumento para você esta noite. Talvez seja de trabalho. Mas tem um aumento. Desde que você reconheça, não é meu. Não é meu. A vara não era mais de Moisés, agora era a vara de Deus. Ele tocava no mar, o mar abria. Ele tocava na rocha, saía a água da rocha. Porque ele estava segurando o talento, a autoridade de Deus. O poder do Espírito Santo foi dado por Jesus, conquistado na cruz do Calvário. Ele não é teu. Ele habita em você. E Ele espera que você, o quê? Tenha parceria com Ele. Lê o livro da pastora Marli que você entende. Parceria com o Espírito Santo. E acontecerá que, Atos capítulo 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será Os discípulos estavam naquele barco. E eu vou concluindo aqui, já que o Gustavo foi mais rápido. Os discípulos estavam naquele barco e invocaram ao nome do Senhor. E eles foram salvos da tempestade. Tem salvação essa noite aqui. Quem acredita? Quem quer bolo essa noite, dá glória a Deus. De manhã a gente comeu bolo, mas não foi a mesma coisa, né? Porque a gente estava preparado para o almoço. A gente devia ter trazido umas marmitas. Eu comi só um pedacinho. Pri comeu 3. Mas... Número 3, e a gente conclui. Hoje somos templos do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3,16. Vocês são o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vocês. Isso tem um tanto de responsabilidade, né? Tem uma responsabilidade. Mas hoje pela manhã o pastor Isaac, ele citou João capítulo 14. E diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Gente, Ele vai ficar conosco só até amanhã? Só até o culto aqui? Se mover do louvor sobrenatural, arrepiou tudo, que bacana. Isso tudo é muito legal. Mas e amanhã? Você tem que lembrar, porque é esta palavra que te dá autoridade. Você lembra que a autoridade vem da palavra? A palavra está dizendo o quê? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Consolador no sentido de te guiar, no sentido de te exortar, no sentido de colocar a palavra na hora certa, no local certo, no momento certo, para o que você tem que falar. E Ele estará convosco forever, para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Existe algo, uma característica nesse Espírito que é a verdade. O mundo não recebe, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita em vós e estará em vós. Nós temos acesso direto
temos a autoridade da palavra, temos o poder do Espírito Santo, temos comunhão com Ele e temos direção. Nós temos a característica do Espírito, é o que define o tamanho da minha fé. A fé, ela diz que sem obras é morta. Então, quando eu manifesto as características do fruto do Espírito Santo, como também ouvimos na quarta-feira, e vou usar o exemplo que o próprio pastor Rildo usou, uma mexerica com vários gomos. O fruto do Espírito é essa mexerica, é um só, mas tem várias características o fruto. Quando eu manifesto amor, é porque eu estou cheio do Espírito Santo. Quando eu estou ali na recepção abraçando você, quando você está chegando, eu estou querendo demonstrar este amor. Esta alegria, o gozo de poder te receber na casa de Deus, porque aqui Ele está ordenando algo especial, não é uma coisa, uma chave para mim, porque Jesus conquistou chaves do reino de Deus. Ele pode ordenar uma chave para a pastora Nadir e ordenar uma outra chave para o obreiro Elias, por exemplo, no mesmo culto, porque estamos reunidos no nome dEle. Mas o que me faz demonstrar que eu estou cheio desse Espírito é exatamente eu mostrar a paz do Senhor, não só com o microfone na mão, mas quando tudo parecer que não tem paz. Eu lembrar, e o Espírito Santo lembra, como Ele está me lembrando agora aqui. Da autoridade da palavra de Deus, que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você pode não estar vendo nada que possa te dar solução, mas a autoridade da palavra de Deus te entrega uma chave e fala: você não vai ser atingido. Ah não, mas eu já fui atingido. Não, você não foi atingido, você ainda respira. O meu Espírito ainda está em você. Dias melhores virão. E o fruto do Espírito: benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Estamos encerrando a nossa semana do aniversário. Iniciando, né? Estamos hoje, o 6º dia. Começou na segunda, né? 6º dia do nosso jejum para a conferência. Alguns estão falando 5, outros 6, não tem problema. Estamos jejuando. E estamos no 5º dia da nossa oração do cenáculo. A chave a gente entrega. Agora é você que tem autoridade para abrir ou fechar. A chave de ouvir a voz da pastora Marli, por exemplo, na oração do meio-dia, talvez você não podia até hoje, mas porque você está disponível agora, você pode. Antes você não podia, mas agora você pode. Agora você tem poder para entrar no Vigília Web PLC. Pastor, por que você quer que a gente entre lá? Porque foi o que o Espírito Santo pediu para eu te falar. Porque você entrando lá, você não vai entrar a colar. Você vai estar reunido comigo no mesmo lugar. Hoje é o 5º dia da nossa oração. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde ou meia-noite. Você está reunido conosco como igreja ou você só frequenta a igreja?
Uma coisa é ser frequentador, uma coisa é ser visitante. O visitante não tem responsabilidade de lavar uma louça. Eu não vou deixar alguém entrar na minha casa e lavar uma louça, só se fizer escondido de mim enquanto eu estiver fazendo alguma outra coisa. Mas logo que você assume a responsabilidade de falar o seguinte: eu posso morar na tua casa, você precisa assumir as responsabilidades da casa. Tem que ajudar a pagar a conta, tem que lavar a louça, sim, tem que varrer um quintal, tem que recolher o cocô do cachorro. A qual horário, pastor? O horário que você puder, pastor, mas eu não posso nenhum desses horários. Que horário você pode? Entra lá e no comentário você fala: eu estive reunido aqui. Não tem desculpa nessa era, porque essa intimidade tem nos faltado para a gente orar pelo paralítico e ele levantar. Talvez hoje você não se preocupe com isso, mas amanhã, quando você precisar que um paralítico da sua família se levante, você vai pedir para quem orar? Se você é o rei, você é a autoridade na sua casa. Quero te convocar essa noite. Nós estamos chegando aí na comemoração do Pentecostes. Eu preciso de você unido comigo em oração. Isso na oração, no Vigília Web. Pastor, não estou entendendo nada nisso. Então procure entender. Sabe que no meio jurídico, e a Lucimar está aqui para me corrigir, não tem como você falar o seguinte: eu não sabia dessa lei, ninguém tinha me falado. Não é? A ninguém é dado o desconhecer da lei. A ninguém é dado o desconhecer da lei. Você tem que correr atrás. Que lei é essa? A que está aqui. Tem uma que diz assim: eu vou te dar autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Que são serpentes e escorpiões? As serpentes adoram entrar em jardim. Entrou no Éden, entrou no paraíso, uma serpente para Adão tinha autoridade no jardim. O que ele fez? Não exerceu autoridade. Eu tenho autoridade nesse local, quero exercer a minha autoridade. O Senhor te chama para estar conosco orando em um desses horários, e eu preciso te alertar. Se Adão tivesse exercido a autoridade, a hora que ele tivesse vindo lá Eva batendo um papo com a serpente, ele falou: opa, o que é isso aqui? Que não tem papinho não. Igual a pastora Isaura fez no IPLA, na reunião dos músicos. Tô aqui brincando não, aqui a autoridade sou eu. Para com essa conversinha aí atrás. Para com esse papapá. Porque aqui foi me dada uma autoridade. E eu quero pisar serpentes e escorpiões na minha esfera, onde eu estou. O Senhor me plantou aqui nesta igreja há 45 anos. E eu quero lhe passar esta autoridade esta noite. Se tem serpente na tua casa, se tem escorpião na tua casa, se tem alguém te atazanando na tua casa, tem ali alguma visão que você está vendo lá, que já comentaram comigo, você tem autoridade no teu quarto, manda embora. Fala: aqui o sangue de Jesus foi derramado, e aqui não, pode ir embora daqui. Essa é a lei que eu estou querendo dizer para você. Sabe quando você deita na cama e vem um assunto de novo na tua mente? Quando o assunto vir de novo da tua mente, você fala: aqui na minha mente não vai se estabelecer isso na minha mente não. O Senhor está comigo, eu sou aquele que habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eu vou descansar, e por isso eu vou dizer: Ele é o meu refúgio e Ele é a minha fortaleza. Eu sou abençoado, e ponto final. Cabia uma boa salva de palmas, mas como a gente tem que comer bolo agora, vem aqui. Sabe o que é salva de palmas, meu amado? É quando você celebra. Eu quero essa palavra para mim. Isso é chave para mim. Aí você celebra. Irmão, quando a palavra é dura, a gente fica quietinho, o chicote está estralando no lombo. Mas quando a palavra é chave para você romper, você vai ter que celebrar. Você tem que celebrar. Aprende isso aí.
Já vou concluir aqui. Estamos a poucos dias da festa de Pentecostes e eu te digo, não troque Pentecostes por uma festa junina qualquer. Não vou proibir você de ir na festa junina, não tem nada disso. Eu vou lá, como, gosto daqueles negócios tudo. Mas a minha esposa, quando vai entrar na festa junina, ela fala, tá repreendido tudo negócio de bandeirinha, de santo, não sei das quantas. Eu vim aqui para comer essa canjica que eu gosto. Ela chega lá e fala, tá consagrado tudo que eu pôr a mão, Senhor. Que o meu Deus é maior que tudo isso. Agora, o meu filho, a minha menina, se eu tivesse uma menina dançando em volta da fogueira ali, sendo tirada da fogueira ali para... Aquilo representa, aquilo é um ato profético. Não sei se você sabe a origem disso. Mas ali, a menina, ela é tirada para dançar por várias pessoas. Que ela não quer, ela não deseja, ou seja, ela vai ser... Era um ritual que as mulheres casavam forçado. E colocaram um fogo no meio ali e fizeram uma festa. E os crentes tudo caindo. A gente já dançou também festa aqui. Nós nos arrependemos. Faça com entendimento. Não troque a presença do Espírito Santo por pular fogueira. Fica no fogo certo. Aproveita do poder, do fogo. Esta é a verdadeira festa do fogo, o fogo do Espírito que transforma, capacita e renova. Vamos celebrar juntos, não só com música e palavra, mas com corações sedentos e prontos para receber mais de Deus. Prepare-se, porque Ele prometeu que derramaria, e Ele sempre cumpre. Ele costuma cumprir as suas promessas. Vira para a pessoa do lado e fala, meu Deus, Ele sempre cumpre as suas promessas. Fala assim, aliás, geralmente, Ele sempre cumpre. Sábado, 16 horas, espero que que o Espírito Santo tenha revelado a você a importância de estarmos juntos aqui. Vamos ficar em pé? Pai de amor, nós consagramos, Pai, todas essas ofertas, todos esses bolos que o Teu povo confeccionou, comprou e trouxe para celebrarmos 45 anos, Pai. Nós abençoamos, Pai, a cada lar, cada família. E da mesma forma, Pai, que o Senhor abençoou aquela viúva ao dar um bolo para o profeta e fez com que toda aquela comunidade fosse abençoada, nós também da mesma forma abençoamos a cada família, e que a partir desta família, esta semana, eles sintam uma autoridade vindo da Tua parte sobre a vida deles. E que eles possam ser um farol nas suas casas e nas suas ruas, Pai. Nós consagramos a Ti toda essa oferta, todo esse bolo, em nome de Jesus.